Uma dúvida muito comum, né? Carga alta ou carga baixa? As duas maneiras são eficientes. E aí você pode me perguntar, tá, mas e intervalo? Intervalo longo ou intervalo curto? As duas maneiras são eficientes. E tudo isso está interligado. Eu vou te explicar aqui os poréns de cada ponto desse. Por exemplo, I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. o que acontece? A sua musculatura, digamos, como que você exige, como que você estressa qualquer musculatura do seu corpo, tá? Eu vou falar aqui pra você dando um exemplo do bíceps, tá? Pra ficar mais fácil com a câmera. Mas poderia ser qualquer outra região. Então assim, quanto menor a carga, mais repetições, mais tempo sob tensão você vai ter que ficar. Então, digamos que vai ser mais sofrido para você. Você vai ficar mais tempo sofrendo. Então, basicamente assim, ó, vou colocar pouco peso, tá? E aí, vou tentar fadigar. Então, eu tô lá, vou tentar fadigar. Então, boa postura, tal, exercício bem feito. Vou tentar fadigar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou a queimar. 11, 15, 14, 15. Acho que eu fiz 17 aqui. Então assim, percebe que é um processo. Começa a queimar, depois o movimento começa a ficar mais curto. Aí nas duas últimas, eu ainda dou uma leve roubada para tentar concluir. E se eu tivesse marcado um tempo aqui, eu diria que eu fiquei, sei lá, 30 segundos talvez, executando. Então, o que acontece? O acúmulo de acidose, eu fico com o meio muscular muito ácido, isso que gera o desconforto, sabe aquela dor que vai queimando, às vezes, por exemplo, cadeira extensora, né? Tá lá na cadeira extensora, vai queimando a perna, quanto mais repetições, essa sensação geralmente você tem quando você usa uma carga média para baixa e faz um número maior de repetições. Só que é o seguinte, coisa de 30 segundos até 2 minutos é um tempo ideal para você se recuperar e ficar bem e fazer de novo, utilizando a mesma carga. Então, digamos que cargas moderadas e cargas baixas, com um número de repetições acima de 8, por exemplo, isso é uma média, tá? Uma média, só para você ter uma noção. Esse tipo de treino, quando é assim, você pode dar um intervalo mais curto, 30 segundos, 1 minuto, 45, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Agora tem uma diferença, por exemplo, nos treinos que a gente tem que usar uma carga maior e fazer um número menor de repetições. Lembrando, os dois são eficientes e o legal é você fazer essas trocas periódicas no seu treino. A cada mês usar uma metodologia diferente. Então, por exemplo, esse aqui que eu acabei de exemplificar, uma carga mais baixa, fiz 17 repetições. E aí eu vou dar um intervalo mais curto para eu fazer de novo. Agora, se fosse ao contrário, vamos supor uma carga alta. Vou colocar aqui uma carga alta para eu fazer 4 repetições em média. Então, por exemplo, coloquei aqui. Então, coloquei uma carga então mais alta agora para eu fazer em torno de 4 repetições. Só que é o seguinte, quanto maior a carga, menos tempo, menos repetições eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir ficar, sustentar, isso é óbvio. Então o que acontece? Treinos com cargas maiores, eles não vão dar essa sensação que está queimando, só que eles vão te travar, ou seja, você vai fadigar muito mais rápido. E a sua energia para fazer vai ser muito maior. Então, por exemplo, no outro eu fiquei um tempo maior, fiz 17 repetições, digamos que a minha fadiga foi se acumulando aos poucos até atingir 100%, eu não consegui fazer mais. Quando eu ponho muita carga, a minha fadiga vai já tipo de 0 a 100 muito mais rápido, entendeu? Então é tipo um carro, né?
Quando você pega um carrinho 1000, né, 1.0, até ele atingir 100 por hora, vai primeira marcha, segunda, e vai, demora um tempo até ele atingir 100 por hora. Agora pega uma Ferrari, é um pisão que você dá ali, o negócio vai de 0 a 100 rapidinho. Então basicamente é isso, pouca carga, muita carga. E quando você usa muita carga, o intervalo para você se recuperar e ter condições de colocar de novo a mesma quantidade de peso, ele tem que ser maior, ele tem que ser de 3 minutos ou até mais. Então, por exemplo, coloquei muita carga agora, vou tentar fazer 4, tá? E é lógico, a técnica não vai ficar tão perfeita igual o outro que a carga estava mais leve, mas eu vou tentar manter a técnica. Nossa, percebe que a energia é muito maior, é mais difícil fazer com uma técnica boa, perfeita, então a chance de erro aumenta, mas não quer dizer que é ruim não, tá? É uma estratégia de treino. Por exemplo, às vezes você vai usar um drop set, que você usa muita carga e depois vai reduzindo, então tem que usar muita carga no começo, é só uma estratégia de treino. E aí tem uma outra estratégia, então eu te falei aqui de pouca carga, muita carga e basicamente qual que é a diferença entre elas, né, no intervalo. Então deu para entender, né? Altas cargas, intervalo um pouco maior, pequenas cargas você pode dar um intervalo menor. E a sensação também difere. Então pouca carga vai queimar, vai arder, vai incomodar aos poucos, você vai demorar mais para fadigar, e muita carga você vai de 0 a 100 rapidinho e rapidinho você vai fadigar. Dá também para você trabalhar com duas outras variáveis. Então eu falei de muita carga, pouca carga, e agora eu vou falar também de isometria, de oclusão. Então, oclusão é um tipo de treino que você utiliza pouca carga, só que você faz isometria, você fica sob sustentação. O tempo que você fica sob tensão é maior. E aonde que você fica em isometria? No ponto mais difícil do movimento. Então, por exemplo, numa rosca, por exemplo, aqui não é o ponto mais difícil, aqui eu fico tranquilo, não tem como. Aonde que é o ponto mais difícil aqui? Mais ou menos aqui, ó, que o peso está me puxando. Então é na metade. Então como é que seria isso? Eu venho, fico em isometria, por exemplo, por 20 segundos. Aí vai começar a tremer meu braço. Quando dá 20 segundos, aí eu tento fazer as repetições até falhar. Então percebe que é uma estratégia de treino que eu uso pouca carga, porém é uma maneira também de levar o meu músculo até a fadiga. Ou então eu poderia fazer um método que é chamado também de pico de contração, que, por exemplo, ao invés de ficar segurando os 20 segundos, a cada repetição eu seguro um pouquinho. Então eu venho, seguro aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, concluo. Vem de novo, 1, 2, 3, 4, 5, concluo. E vem de novo, 1, 2, 3, 4, 5, concluo. Então percebe? É uma maneira de fazer um treino com pouca carga, mas que gera intensidade. Eu mostrei para você aqui na rosca, mas olha, poderia ser também com agachamento, tá? Então desceu, subiu, segura, 1, 2, 3, 4, 5, conclui. Desceu, subiu, segura. Então pode ser com qualquer exercício, é só segurar no ponto de tensão máxima. Uma outra maneira também de você fazer variações no seu treino é você treinar com combinações. Como seria isso? É o trabalho basicamente de biset, poderia ser triset também. O que é o biset? O biset é você utilizar dois exercícios, e aí a dica que fica aqui é o que? Use dois exercícios que tenham a mesma ação muscular. Então vamos dar um exemplo, vem cá. Por exemplo, eu fazer uma puxada mais aqui na horizontal e depois mais uma outra aqui, mais na vertical, basicamente eu uso o mesmo grupamento muscular. Então é uma maneira também de intensificar. Eu poderia fazer o que então aqui? Eu poderia fazer, por exemplo, de 8 a 12 repetições aqui, né? Falhar, por exemplo, fadiguei aqui, o que eu faço? Imediatamente eu venho, troco e faço aqui. E aí eu vou até a fadiga de novo. Então, essa é mais uma maneira de você intensificar seu treino, você fazer combinações. Use dois exercícios que tenham, digamos, o mesmo trabalho muscular. Outro exemplo, ó. Se eu faço um supino,
Por exemplo, um supino, fadiguei no supino, terminei, o que eu faço? Flexão de braço, também. E aí eu vou até a falha. Então, tem o mesmo trabalho muscular, só que para fazer essas combinações você tem que entender um pouco de treino. E é por isso que eu dou várias dicas aqui diárias de como que você pode fazer isso. No meu programa, por exemplo, eu passo a cada mês uma metodologia diferente. Então, isso tudo que eu te mostrei aqui, ó, basicamente eu te falei 4 jeitos de treinar. O primeiro com pouca carga e muitas repetições, o segundo com muita carga e poucas repetições, o terceiro fazendo isometria e o quarto fazendo combinações. Então, todas essas maneiras que eu te expliquei aqui são metodologias de treino e cada uma delas dá para fazer infinitas variações. Basta você saber trabalhar. Para membro inferior, por exemplo, o que poderia ser? Se você faz um agachamento seguido depois de uma cadeira extensora, é também uma dupla legal de exercício. Então, perceba, existem infinitas possibilidades. Você só precisa saber organizar isso melhor. Mas tudo isso que eu te falei é infinitamente melhor do que você chegar e fazer um 3 de 10 basicão na academia. Tá com o mesmo treino a vida inteira? Não vai te ajudar. Isso não vai fazer você evoluir, não vai fazer você sair do platô. Sem falar que muita gente fala que não gosta de academia porque sempre faz o mesmo treino. E você não precisa fazer o mesmo treino. O segredo está na troca. Faça trocas periódicas. Isso vai tirar o seu corpo da zona de conforto constantemente e vai deixar o seu treino muito mais dinâmico. Não vai ficar aquela mesmice sempre. Eu espero ter clareado um pouco para você sobre a questão dos métodos, dos estilos de treino. Isso aqui foi só uma pincelada no que eu passo dentro do meu programa. Se cadastra aqui no meu Telegram para você receber dicas gratuitas e em algum momento do ano eu devo abrir inscrições também para o meu programa. Então, de repente, você pode virar um aluno meu e eu posso te ajudar um pouco mais de perto. Espero ter te ajudado. Um abraço, até mais.